Olá, ouvintes do podcast da SMU. Estamos começando mais um episódio da nossa série de podcasts. Para me acompanhar do time SMU, tô aqui com a Karina Rossi. Tudo bem, Cá? Tudo com você. Já me vê toda semana no Morning Call e ainda venho para cá para participar das entrevistas. É mesmo, é a dupla de Morning Call hoje aqui comigo de novo. Seja muito bem-vinda novamente. E o entrevistado da vez é Gustavo Araújo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem? Como é que tá, Marília, Karina? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso em receber você, conhecer um pouquinho da sua história, do seu trabalho, um pouquinho do cenário de inovação, né? Que você é uma pessoa muito experiente e dentro desse mercado, desse cenário. Falar um pouquinho de startups, não é mesmo? Bom, para te apresentar, mas eu quero ouvir de você depois um pouco da sua história. Você é cofundador e CIO da Distrito, certo? Uma plataforma de tecnologias emergentes. É isso aí. É isso aí. Conta um pouquinho, então, da sua trajetória, como você chegou onde está hoje, aproveitando contar pra gente o que é esse cargo novo de CIO que estamos vendo crescer aí no mercado. Boa, vamos falar. Até porque tem vários CIOs, né? O I pode significar coisas diferentes. Pois então deixou a gente até um pouco em dúvida no começo, mas você pode explicar melhor pra gente. Boa. É legal, eu comecei em tecnologia lá atrás, com uma carreira corporativa. Passei por Microsoft, por Sony, por Whirlpool também. Sempre trabalhando com marketing, vendas, mas de produtos, né, que embarcavam muita tecnologia, seja hardware ou software, enfim. E depois de um pouquinho mais de 10 anos de carreira corporativa, saí para empreender, cofundei com mais 3 sócios um grupo de alimentos e bebidas, um venture capital, na verdade, para alimentos e bebidas, chamei Life. Tem hoje as marcas Tatu Bola, Nino Cucina, Eu Tô Eles, Boa Praça, são vários restaurantes aí pela... Famosos de São Paulo. Pois é, começaram em São Paulo e hoje já estão aí expandindo, enfim, e super legal, foi uma experiência maravilhosa aí desde 2009, sendo cofundador, né, junto com o Alessandro, o Rachid e o Pedro, e em 2018 eu saio da iLife do dia a dia, continuo lá como sócio, para me dedicar integralmente à tecnologia, mais do lado de startups, empreendedorismo, de um projeto que era o Distrito, que era um projeto paralelo, quase que um hobby, que eu tinha desde 2014. Então, assim, em 2014 eu vou para o Vale do Silício, vejo, né, aqueles hubs de inovação, estava no começo de banco digital, né, mídia social explodindo, enfim. Então, uma transformação bem grande acontecendo em vários setores da sociedade. E eu falo, pô, preciso participar disso, preciso levar isso para o Brasil. E aí, quando eu volto para o Brasil em 2014, eu começo a primeira versão do Distrito, ainda em paralelo com esse meu outro trabalho, que era um coworking para startups. Então, o Distrito ele começa como um coworking e com um grupinho fazendo investimento anjo. E ele fica assim por 4 anos, evoluindo aí a partir de 2018 para o que a gente é hoje, que é uma plataforma de tecnologias emergentes. Então, o Distrito se tornou hoje um dos maiores ecossistemas aí de startups do país. São 800 startups residentes, 40 mil que a gente monitora na América Latina, né? Então, e 80 corporações, 120 venture capitals, enfim, bastante gente fazendo parte aí desse ecossistema, né, que tem a missão de fazer negócios de maneira mais inteligente, né? Então, você tem empresas precisando das tecnologias, você tem investidor buscando as melhores oportunidades para investir, você tem empreendedor buscando empresas que possam adotar as tecnologias deles ou investidores que possam aportar nos negócios. Então, o nosso trabalho é trazer dados e inteligência para que isso aconteça. É genial, né? Eu lembro que há 3 anos atrás, quando eu entrei no mundo de startups, inovação e tudo mais, foi a minha principal fonte de informação para entender todo o cenário, e é até hoje, na verdade. É que na época eu não era tão familiarizada. Hoje eu já sou um pouco mais.
e continua sendo a principal fonte de informação, né? Legal. Os reportes que o distrito montam, eles acabaram virando muito referência, né, em todo o ecossistema, como fonte até de entender como que tá, de estudo de caso. Então é bem legal o trabalho que vem sendo feito, ainda mais por, né, nesses últimos anos ele acabou tendo uma periodicidade, né, nos dados que estão sendo Sim. coletados. Então isso traz muita credibilidade, né, para a qualidade desses dados que são Sim. fornecidos, né, nesses reports. Não, total. A gente acredita que o dado é a base, né, de um ecossistema. Então, e a gente começou a produzir o dado e o report por uma necessidade mesmo. Então, sei lá, vinha lá a Coca-Cola pedir para a gente falar quais são as startups que podem resolver esse meu problema de logística. A gente falava, olha, a gente conhece essa aqui ou essa outra, mas pô, a gente não tem a visibilidade, né, de todas as startups de logística que tem no Brasil, ou daquelas que trabalham especificamente nesse desafio. Então a gente começou a ver, né, por N demandas de empresas que a gente precisava, já que não existia, a gente precisava construir uma primeira base de dados e montar esses reports para que empresas, investidores, startups começassem a ter acesso ao dado, à informação. Então começa daí. Então em 2018 a gente começa também essa nova fase do distrito, quando eu já vou full time para lá, junto com o meu sócio, que é o Gerum, que é o CEO hoje, né? Então nós dois somos os dois cofundadores do negócio desde 2018, que é essa segunda fase, que o distrito já não era mais coworking, enfim. E a gente começa a produzir os relatórios com essa função, né? E de fato eu acho que eles acabaram ajudando bastante gente a entender o mercado, quem são os players, quem é que está investindo, o que as empresas estão buscando. Então esse é o propósito dos reports, que já se tornaram hoje uma plataforma, né? Então a gente tem o PDF estático, que Sim. a gente também publica alguns gratuitos, mas hoje os nossos clientes têm acesso ao dado, né, vivo dentro do software. Maravilhoso. E você falou que hoje temos um novo CEO e você então está com um cargo de CIO. Exato. Conta pra gente um pouquinho Bem como é mais o legal dia que a ser dia. CEO, inclusive. Mais moderno. Tô brincando, mas basicamente é o seguinte, CIO, você tem o CIO, né, que é o Chief Innovation Officer, que é aquele cargo tradicional de grandes empresas, né, da pessoa que cuida da tecnologia, da infraestrutura, dos dados, enfim, tudo relacionado à tecnologia, está embaixo do CIO, né? Normalmente empresas grandes têm esse cargo com o I significando Information, né, o Chief Information Officer. Mais recentemente, com as startups, entrou em voga aí o CTO, né? Que tem um pouco mais de relação, tem uma nuance mais de engenharia mesmo, de construção de produto, né? Então, essas pessoas que são responsáveis numa startup, numa scale-up, por construção de produto ou pela área de tecnologia, pela engenharia da startup, não se viam ou não se identificavam muito com o CIO, que está olhando grandes arquiteturas, infraestruturas. Então, essa turma prefere ser chamada de CTO, né, de Chief Technology Officer. E você tem, mais recentemente, o CIO, com o I significando Innovation, né? Porque essas pessoas, como eu, por exemplo, estão olhando inovação não só, né, para a tecnologia em si, a parte mais técnica, mas também a inovação de modelo de negócio, né? Então, às vezes você tem inovações que são realmente um novo business, um novo produto, enfim, aquilo não está necessariamente ainda na tecnologia. Então, o CIO, ele tá olhando inovação de uma maneira mais ampla. Então, o meu trabalho lá no distrito, ele no dia a dia, né, entender quais são as grandes tendências, as grandes tecnologias emergentes, transformando os mercados e via distrito, ajudar os nossos clientes a adotarem essas tecnologias. Então, por exemplo, nesses últimos meses, meu trabalho tem sido muito voltado para a inteligência artificial generativa, Que né? tá super em alta agora. Tá super em alta e você tem muitas startups brasileiras construindo produto, aplicações em AI generativa. Então, hoje, quando a gente olha para a inteligência artificial generativa, você tem 5 camadas. A primeira camada, que é a fundamental, lá embaixo, são aqueles grandes modelos, né, de linguagem, os LLMs, como o Bard do Google, como o GPT da OpenAI e por aí vai. Uhum. Mas em cima desses grandes modelos, você tem várias outras camadas e a mais em cima de todas, que é a quinta,
é a de aplicações sendo construídas. Então, você tem várias startups construindo produtos e serviços para logística em cima do GPT. Né? Várias startups construindo produtos e serviços para call center em cima do GPT, para equipes de vendas em cima do GPT e por aí vai. Então, nos últimos 2, 3 meses aqui, meu trabalho tem sido muito voltado para entender quais são essas aplicações e ajudar as empresas que estão com a gente lá a, de fato, ter mais resultado aplicando isso nos negócios. Então, o CIO, no distrito, ele está olhando para tendências, né? E o resultado, o ROI mesmo, que essas tendências, essas tecnologias podem gerar nas empresas. Esse é o meu trabalho. Então, é muito legal, porque eu fico olhando para tudo que é novo. Aham. Eu acho maravilhoso exatamente isso, que agora existe uma profissão que é justamente para você olhar tendências, inovações. E, assim, pra gente que tá inserido no mercado de inovação e tudo mais, até nós que não tão diretamente desse jeito, mas a gente também lida com inovações o tempo todo, com o nosso processo seletivo para captação, né? É muito legal ver que isso tá se tornando cada vez mais uma realidade, né? E eu diria até que é muito recente, tipo, esse ano gritou absurdamente, né? Até o ano passado tinha, até os últimos, sei lá, 5 anos tinha, mas esse ano eu vi que revolucionou total. Acho que é pelo crescimento do ChatGPT e tudo mais. Sim. Até porque, né, se a gente for ver, a gente tem muitas tecnologias que estão numa fase muito inicial, né? Então, a gente tem o Open Finance, que é uma tecnologia, saiu até que é uma das tendências dentro no último relatório que o Distrito fez sobre fintechs, né? Mas a gente tem muitas tecnologias bem incipientes no mercado que elas, na verdade, elas são como... Eu brinco que elas são tipo blockchain, né? Que são... o alicerce para muitas aplicações que podem ser usadas em cima. Então, como a gente está com muita tecnologia que pode, né, trazer várias aplicações, eu acho que o trabalho do CIO ele é completamente assim, ele olha e fala assim, e o que vai ser uma aplicação legal dentro desse cenário, né? Eu acho que deve ser muito dentro nesse âmbito, né? Exato, assim, o CIO também nas empresas, né, o trabalho dele é isso, é olhar como a empresa pode gerar mais resultados, ser mais eficiente, usando as tecnologias que ela ainda não conhece ou ainda não está usando e que eventualmente até o concorrente já está usando, né? E aquilo pode ser um problema para a empresa se ela não adota, porque ela pode realmente ficar menos competitiva. Então, o CIO nas empresas, ele tende a ganhar mais importância à medida que a velocidade ela é brutal, né, das tecnologias. Então, você vê os últimos 6 meses, os avanços que a gente teve em inteligência artificial são, assim, incríveis. E isso está mudando muita coisa. Inclusive, tem algumas previsões que mostram... vou fazer uma pergunta para vocês. Não sei se vocês sabem, mas quanto vale todas as empresas de capital aberto em todas as bolsas do mundo somadas? Tem ideia? Não faço ideia também. Não faço ideia. Somar Nasdaq, Bolsa de Nova York, Bovespa, todas as bolsas europeias, chinesas, enfim, tudo. Dá 100 trilhões de dólares, mais ou menos. Uau. A previsão é que esses 100 trilhões de dólares, em 7 anos, até 2030, se transformem em 300 trilhões de dólares. Ou seja, o mercado vai multiplicar por 3 em valor das empresas de capital aberto. Só que da onde vai vir o crescimento? Nesses 7 anos, empresas tradicionais, que hoje são 85% mais ou menos do valor, vão crescer 2% ao ano nos próximos 7 anos. E tecnologia vai crescer mais de 40% ao ano. Ou seja, hoje tecnologia, arredondando aqui, tá, do 100 é 15. 15 trilhões são empresas de tecnologia. Os outros 85 são empresas tradicionais. Esses 15, em 7 anos, vão virar 206. E as tradicionais vão sair de 85 para 90 e pouquinhos, quase 100. Ou seja, tecnologia em 7 anos vai engolir o mundo, né? As empresas mais valiosas do mundo já são as empresas de tecnologia, mas o que a gente está vendo é que nos próximos 7 anos, 2/3 de todo o valor das empresas do mundo será, né, atribuído às tecnologias. E inteligência artificial, não só generativa, mas AI de maneira geral, vai ser responsável por 1/3 do valor. Nossa. Caramba. Ou seja, vão ser 100 trilhões de dólares. O que vale todas as empresas de capital aberto somadas hoje no mundo
vai ser o valor das empresas de inteligência artificial ou baseadas em inteligências artificiais em 7 anos. Então, a velocidade e o tamanho do impacto nos próximos 7 anos é muito maior do que o que a gente teve nos últimos 7, nos últimos 10, né? Se a gente acha que a nossa vida mudou, porque hoje a gente tem banco digital, enfim, tudo isso, mídia social, videoconferência, espera para ver os próximos 7. Sim. E o que eu acho engraçado é que muitas dessas inovações que veio, tipo o Pix e tudo mais, logo em seguida veio a pandemia. Então foi uma mudança muito radical em todas as partes, né? Até pessoas que não eram adeptas ou não aceitavam isso com tanta facilidade não tiveram outra opção, né? Então foi difícil um pouco mensurar o que era realmente inovação e o que estava sendo obrigado por causa da pandemia, né? E aí eu até queria perguntar isso para você. Como mostrar para as pessoas, até um pouco mais leigas, um pouco menos inseridas nesse cenário, que a inovação tá aí, ela vai atingir todas as partes, todos os âmbitos, assim. Tem muita gente que, às vezes, nem atribui a palavra inovação, né? Você tá usando ali o Pix, aquilo é uma inovação, né? Inclusive para o mundo inteiro, né? Você vai ter daqui a pouco o Pix internacional. Sim. E por aí vai. Mas para muita gente, para a população, é o Pix, né? Então não é necessariamente uma inovação, mas sim, eu acho que a vida das pessoas vai começar a mudar cada vez mais, né? Então, você pensar no comportamento do consumidor hoje, né? Então, vamos pegar aqui, o brasileiro hoje ele é o povo que mais passa horas conectadas no mundo, né? Não tem nenhuma outra cultura. O americano não passa mais horas que o brasileiro, o chinês não passa mais horas que o brasileiro, ninguém. Se o brasileiro passa hoje, em média, 10,3 horas conectado à internet por dia. Imagina que isso é uma Caramba. média. Caramba. Tem gente que passa, de fato, 24 horas. 24 horas. Mas, então, assim, isso muda muito o comportamento, né? De compra, online, de relacionamento, cada vez mais online, né? Ou híbrido, né? Então, assim, as pessoas começam as coisas pelo online, terminam no físico, começa no físico, termina no online, vai e vem toda hora. Então, assim, o digital, as tecnologias, as inovações, elas mudam, né? Então, muita gente começou a poder aceitar pagamentos, né, com o Pix, que não tinha acesso à maquininha, enfim, ou a outras tecnologias mais caras, menos acessíveis, vamos dizer assim. Então, essas inovações vêm para trazer mais acesso, para resolver problemas que são estruturais mesmo, e, em tese, para melhorar a vida das pessoas, né? A Sim. tecnologia, ela tem esse poder de resolver muitos dos problemas do mundo, mas sempre vai depender do ser humano Sim. E de usar pro bem ou pro mal, né? exato. E também tem inovações que são mais impactantes diariamente na vida de qualquer um, e tem inovações que você vai ter acesso mais esporadicamente, né? Diferente, o Pix, Sim. ele é uma inovação, uma super inovação, mas que o fato de ter entrado no cotidiano das pessoas muito rápido, de uma maneira muito simples, ficou uma inovação simples, embora Exato. não seja, né? Então é bem legal olhar por esse aspecto mesmo. Sim. Eu acho que isso vai até ao encontro, né, da questão que eu estava falando sobre o novo perfil das startups, né? Boa. Que tem muita. Quando as startups começaram, aposto que quando você estava lá no Vale do Silício, a gente viu a ascensão dessas big techs e a maioria dela, B2B, não, B2C, né? Era tudo Sim. B2C, era tudo pensado pro público final. E hoje em dia a gente está vendo, e era um pessoal super jovem. Hoje em dia a gente está vendo muita gente sair do mercado tradicional e para o meio das startups, inovar muito no B2B, que é justamente essa inovação que a gente nessa ponta não sente tanto, né? Sim. Como que você vê esse movimento? Sim, hoje, assim, mais de 60% das startups do país são B2B exclusivas ou B2B e B2C, ou seja, mas estão nos dois, né? Então, realmente, a gente vê que o B2B, para quem está criando alguma coisa nova, né, um produto novo, ele é mais fácil de você vender. Você precisa, normalmente, para fazer alguma coisa B2C, de muito investimento para, né, ter verba de mídia, poder comunicar o teu produto. Então, o B2B, ele acaba tendo um esforço de venda, né, um pouco mais focado naquelas empresas. É mais fácil para o empreendedor, quando vai criar uma coisa nova, mesmo que seja B2C, ele fazer B2B2C, né? Então, ele conseguir, através de uma grande rede, por exemplo, inserir o produto dele lá, e a grande rede leva
distribui o produto dele para o consumidor final. Então, o B2B, acho que num momento, inclusive, de menos disponibilidade de capital, menos liquidez no mercado, acaba sendo uma das opções preferidas aí do empreendedor, né? E, de fato, você tem muitas startups que às vezes a gente nem conhece, né? Mas que são B2B. Então, às vezes, a entrega que você está vendo no mapinha no teu celular, né? A tecnologia que está traqueando lá aquela entrega é uma startup que está dentro daquele provedor do produto ou serviço, mas você não sabe, a startup ela está colocando a trás. tecnologia por trás, exatamente. Então, Uhum. e você tem muito disso, né? Inclusive para Open Finance, para inovações em setor financeiro, né? A gente vai ter aí, enfim, muitas inovações daqui para frente e várias startups aqui vão prover os produtos e serviços para os bancos, para seguradoras, enfim, entregarem essas inovações aí para o consumidor final. Você acha que por causa de muita gente vir de setor tradicional, é mais fácil de entender quais são as dores que as corporações estão tendo para criar startups? Isso também é legal, porque é um mito, né? A gente tem aquele mito do empreendedor, tipo o Mark Zuckerberg, sabe? Que largou a faculdade, né? Ou criou um negócio na faculdade, super novinho e criou lá uma startup de sucesso. Então, não é esse o perfil, né? O perfil do empreendedor de startup no Brasil é um perfil de 35 anos ou mais. Então, assim, é uma pessoa que já trabalhou 10, 15 anos no mercado, sabe o que está fazendo, senta de igual para igual na mesa com qualquer corporação, às vezes entende até mais do que a corporação daquele problema ou daquele setor. Então, o perfil de startup brasileiro é esse, assim, é do executivo experiente que viu uma oportunidade de mercado e saiu, eventualmente, de um trabalho, de uma função de executivo para criar o seu próprio negócio. Então, esse é um mito, né? Da gente pensar lá da pessoa que larga a faculdade para criar startup. Não é esse o perfil, isso aí é a exceção. Isso aqui no Brasil, fora é diferente? Então, fora também. Ah, É que tá. esses perfis acabam chamando mais atenção, É. né? Pô, criou uma startup de sucesso É um na faculdade. outlier É um outlier, completamente, né? exato. Mas Uhum. assim, no mundo inteiro o perfil é esse, assim, o fundador de startup, ele é 35 anos mais, esse é o perfil dominante. É aquele estereótipo, né, Não vai de pro Vale filme, do né? Silício, que não vai. Então, o estereótipo daquelas casas do Vale do Silício, né, com piscina e estamos ali inovando. Começou na garagem de Começou casa. na garagem. Sim. Mas isso é muito legal também, porque faz a gente ter mais sangue nos olhos, né? Se a gente ter esse estereótipo. Ao mesmo tempo que é ruim falar, nossa, estou muito pra trás, estou muito atrasado, dá um sangue nos olhos de querer correr e fazer tudo acontecer de forma mais eficiente, né? Isso é bem legal. Sim. E eu queria voltar um pouquinho para a questão de que você falou Open Finance, a gente tem aí o Open Banking, a gente tá tendo o Open de tudo, né? Começou o Open Health agora, que inclusive é muito legal, porque a Ká sabe o quanto eu gosto da área de saúde. Então eu queria ver, perguntar para você. Deu uma chiada aqui, acho que voltou. Boa. Eu queria perguntar para você como é que você vê essas expectativas de relação, inovação, dados, como é que isso vai funcionar, informações, Para saúde. não só para saúde, para tudo. Tá bom, Pra legal. tudo. Olha, mas especificamente para saúde, já que você tocou nesse assunto, a gente está vivendo uma oportunidade muito grande, assim, a saúde, ela está vivendo hoje talvez o mesmo cenário que a gente viveu em fintechs há 10 anos atrás. Então, se a gente teve uma década dominada por fintechs no Brasil, né? Então, assim, fintechs atraíram aqui mais de 40% do investimento de venture capital. E lá atrás, há 10 anos, a gente tinha 2/3 da população sem acesso a uma conta bancária. Enfim, muito dessa inclusão foi feita pelas fintechs. A gente vê uma situação bem parecida com saúde. Saúde, você tem 2/3 da população que não tem acesso à saúde privada, né? E você tem fintechs trazendo acessibilidade, financiamento para tratamentos que não são cobertos pelo convênio, né? Ou que você não tem no SUS, enfim. Você tem toda essa parte do Open Health, né? Que promete trazer uma equalização maior ali entre os serviços, porque hoje você tem na saúde muitos silos
E o Sim. dado não é compartilhado. Então, se você vai fazer um exame num laboratório e você precisa, depois desse histórico de exame, né, Sim. assim, você tem que dar a senha do laboratório para o teu médico, e se você tem exames em 3 ou 4 laboratórios, você tem que dar as 3, 4 senhas, você não consegue ter o teu histórico centralizado, Uhum. né, e você não consegue também fazer a portabilidade disso. Então, falar: olha, esse outro laboratório me atende melhor hoje, então eu quero pegar todo o meu histórico daqui e levar para cá, você não consegue. Uhum. Então, essa portabilidade dos teus dados, igual você tem na primeira fase agora do Open Health, né, do Open Finance, Open desculpa. Finance. E a possibilidade de você ter isso para o Open Health e para o Open Tudo é uma tendência muito forte de empoderar o indivíduo, né? Sim. Então, de você ser dono dos seus dados. Então, isso deveria, em algum momento, impactar todas as indústrias, inclusive a indústria de mídia e por aí vai, que usa os nossos dados para monetizar, né? Então, o Google, o Facebook, enfim, essa turma toda monetiza e muito em cima dos nossos dados de navegação. Então, ao longo do tempo, a gente vê, né, tendências de isso se inverter. Então, assim, o poder vai sair da mão das plataformas e vai passar cada vez mais para a mão do usuário, do dono do dado, que vai ter que ser pago por isso, né. Então, em primeiro lugar, você pode não querer compartilhar o teu dado, né, então a farmacêutica, o hospital, eles não vão poder te oferecer um produto ou serviço, né, porque eles não vão ter acesso ao teu dado. Ou sim, você vai querer para determinados tipos específicos de situação e eventualmente até você vai ser remunerado por isso. Então, se você quer ajudar uma farmacêutica ou um hospital a entender o teu perfil de consumo para poder entender a precificação que ele deveria ter num produto, legal, ele está usando o teu dado para isso, como que ele te remunera por isso? Então, a gente vê já algumas plataformas, né, e LGPD, GDPR lá fora, enfim, vem nesse sentido de proteger primeiro o usuário pessoa física, que foi essa primeira onda, mas você já tem hoje exchanges de dados. Então, você tem algumas plataformas que você consegue vender, inclusive, o teu dado de comportamento para empresas que têm interesse em acessar, porque isso tem valor para elas. Isso de dados e tudo mais assusta muita gente, né. Mas, assim, eu penso assim, seu dado já tá, todo mundo já sabe o seu dado, então você poder ter esse controle sobre ele muda muita coisa, Mas né. é engraçado que a gente tem menos, acho que as pessoas têm menos medo de passar o CPF no balcão da farmácia do que abrir o dado para Open Finance. Eu Exato. Assim, é cultural também, né, tem uma questão cultural aí inclusive que difere de país para país. Então, por exemplo, você vai na China, todo mundo sabe que o governo vê tudo, né, que o teu dado não tem privacidade nenhuma. Quando você vai para Ocidente, já começa a gente já começa a ver uma visão diferente. Então, na Europa, uma preocupação muito grande em proteger a privacidade das pessoas, nos Estados Unidos também, o Brasil está seguindo essa linha mais ocidental e por aí vai. Então, mas é uma questão de cultura, né? Às vezes você quer dar o teu dado para ter um serviço mais customizado, mais personalizado, enfim. Mas às vezes também você é incomodado por diversas empresas aí, pessoas que conseguiram o teu dado e falam: nossa, como é que você conseguiu meu dado? Né? sim, é isso mesmo. E você comentou aí do Open Health, veio primeiro o Open Finance, o Open Banking chamando super atenção, né. Aí agora a gente tá vendo o crescimento do Open Health. Você acha que tem esses setores que tendem a ser mais acelerados por necessidades humanas e tudo mais? Sim, não sei se eu entendi a pergunta, mas você vai me falando. Tipo uma ordem, assim, de prioridades, o que vai ser mais vai chegar mais rápido a essas inovações e tudo mais? Eu acho que tudo depende também um pouco do regulador, tá? Porque assim, eu não consigo pensar num banco central mais inovador do mundo do que o Banco Central brasileiro, por exemplo, nesses últimos 10 anos. Então, eh, as fintechs, né, e todos os mecanismos que fizeram com que isso fosse viável, né, as instituições de pagamento, as IPs e por aí vai, né, as sociedades de crédito, tudo que o Banco Central aprovou nesses últimos 10 anos, que possibilitou uma criação de fintechs, né, veio de uma visão de abrir realmente o mercado, Uhum. né, realmente do open. Então, assim, o que o Banco Central queria lá atrás? Ele queria que nós aqui tivéssemos juros mais baixos e taxas, né,
de pagamento, enfim, taxas de conta corrente, tudo mais baixo. Ele falou, pô, eu tenho 2 caminhos aqui para melhorar a vida do consumidor e para que ele tenha taxas mais baixas. Eu posso brigar com os maiores bancos do país e ficar nesse cabo de guerra aqui para que eles baixem o custo. Do outro lado, eles falam que investem bilhões e bilhões de reais em tecnologias, né, e que tem, obviamente, várias obrigações que exigem que um custo grande deles e um investimento grande, que faz sentido também. Ou eu posso abrir o mercado e, abrindo o mercado, obviamente vai ter mais competição e as taxas todas vão cair. E o Banco Central optou pelo segundo caminho. Então, o Banco Central, há 10 anos, ele vem abrindo o mercado financeiro, possibilitando vários novos entrantes, né, com produtos e serviços mais baratos, mais específicos, enfim, essa competição maior tem feito, no final do dia, o cliente ser beneficiado, porque você tem hoje em dia uma conta corrente gratuita, por exemplo, no mercado, ou tem várias opções já de conta corrente gratuita, você não tinha alguns anos atrás. Então, é, o conceito é sempre esse, né? Então, assim, será que com Open Health ou com Open qualquer coisa, a gente consegue melhorar a vida do cliente com mais competição, né? Dando para ele a portabilidade, para ele escolher. Ah, tô com financiamento nesse banco. Esse banco não tá me tratando bem, pô, eu porto pro outro, igual operadora, né? O sinal do meu celular não tá bom, vou trocar por essa outra que tá melhor. Você vai lá e troca. Então, assim, tô fazendo exame, tô nesse hospital aqui, eu tenho meu histórico nesse player de saúde, tem esse outro que eu gosto mais, vai lá e porta. Então, você vai empoderando o cliente para ele ser dono do dado, levar o dado para onde ele quiser, monetizar se ele quiser, mas é sempre um viés de empoderar o dono do dado e trazer condições mais justas ou mais benéficas para o consumidor final, vamos dizer assim. Então, agora, se tem uma ordem, não sei. Né? É que eu vejo muito da questão de, sei lá, por exemplo, a pirâmide de Maslow, das necessidades humanas. Então, tudo que é prioridade para o ser humano comum, eu acho que tende a ter inovações mais rápidas. Então, Sim. questão da saúde, questão financeira, casa própria, todos esses critérios, eu acho que a gente tem de ver isso acontecendo de forma mais rápida do que outros cenários, né? Não, acho que faz sentido, né? E você tem isso e tem também uma variável para levar em consideração, que é aquilo que depende muito de base instalada, né? Você acaba tendo um tempo maior para as inovações maturarem, porque depende de investimentos mais pesados, de hardware, por exemplo. Então, e tudo aquilo que é mais regulado. Né? Então, às vezes, você depende, por exemplo, a telemedicina, né? Falando de saúde aqui mais uma vez. A telemedicina, ela representa uma queda de custo absurda. Você não tem nenhum convênio hoje no Brasil que não tenha telemedicina. Uhum. Por quê? Porque toda vez que você está se sentindo mal, você vai para o hospital, você já está indo para o maior custo da cadeia toda de saúde, que é o hospital. Bateu no hospital, você já está pondo a conta de saúde lá em cima. Então, hoje você já tem convênios digitais e convênios tradicionais que estão usando telemedicina, conseguem tirar até 80% da demanda, 80%, de uma ida direto para o hospital, tratando via videoconferência, né, e te propondo uma opção de ir até uma clínica ou direto resolver fazendo um tratamento indo direto para a farmácia, comprar um medicamento e por aí vai. Uhum. Então, a telemedicina aliada com a prescrição eletrônica tem conseguido, em algumas plataformas, tirar 80% do volume de pessoas que iria direto para o hospital, no pronto-socorro, e tratá-los sem precisar ir para lá. Isso faz com que o custo seja bem menor, né? Então, e isso foi só regulado no Covid. Então, assim, não existia telemedicina no Brasil até 2020, né? Então, mas pra você ver, uma tecnologia que já existe há um tempão, já poderia estar resolvendo uma questão de custo há um tempão e foi liberada só por causa de uma emergência. E agora sim, está sendo mais aberta e regulada. Mas depende também muito do regulatório. Então você vai pegar, por exemplo, indústria de seguros. Você tem uma regulação muito pesada. Daria para ter produtos de seguro mais inteligentes do que a gente tem hoje? Daria, muito. Uhum. Mas muito da limitação está na regulação. Se você implementa aquela inovação, você está ilegal, né? E você não consegue operar. Então, às vezes depende também um pouquinho. O que é mais básico, tipo saúde, tem uma regulação mais forte
Então, é mais lento, por exemplo, do que o financeiro, Sim, né? é verdade. E E por aí vai. também depende essa questão do regulador mesmo tudo que tem intermediadores, né. Quando tem muito intermediador, sempre passa a ser mais Sim. demorado. E qual que você acha que é o motivo pro regulador ser um pouco menos aberto, o regulador que não seja o financeiro, seja menos aberto para a inovação? Olha, eu acho que isso está mudando ao longo do tempo, né? Mas é falta de informação, falta de educação, falta de cultura. Às vezes precisa também de uma troca geracional, né? É. Precisam entrar novas gerações aí no comando dos reguladores para que a gente tenha o mesmo perfil inovador que a gente tem, por exemplo, no Banco Central, na CVM, em outros reguladores aí de outras indústrias. Mas eu acho que a tese de longo prazo não muda, né? Então, assim, a tecnologia, a inovação, ela vai continuar mudando o mundo cada vez mais. E o que a gente vê é que se às vezes o regulador é muito cabeça dura, né, não quer e está impedindo, aí a tecnologia vai e disrupta de qualquer maneira, né. Uhum. Então, vamos pegar um exemplo aqui recente, que é a própria entrada do Uber no mundo inteiro, né, e não foi diferente no Brasil. Ele chega antes da regulação e ele força a regulação, porque a população, tanto quem usava o serviço queria, quanto do outro lado quem estava tendo emprego, né, com esse serviço também queria. Então, no fundo, o regulador ele presta serviço para a população, né? Ele deveria estar lá para proteger a população e prestar serviço para ela. E se ele não faz o trabalho bem feito, em algum momento a população ou vai trocar ou vai forçar. Então, Sim. Então uma hora vai acontecer, né. exato. Bom, pra gente caminhar para o encerramento do nosso papo, eu queria deixar que você passasse pra gente dicas que você daria para as pessoas que querem entrar nesse cenário de inovação, tanto por curiosidade, quanto para empreender realmente, desenvolver novas tecnologias. O que você falaria aí para o pessoal? Bom, tem que aumentar repertório, né? Então, assim, só vai ficar para trás e ser disruptado quem quiser, Uhum. né? A velocidade está cada vez maior e óbvio que quanto mais você demora para começar a entender o que está mudando, o que está transformando as tecnologias, as tendências, mais difícil vai ser, né, para você manter o ritmo. E a verdade é que a velocidade ela só aumenta daqui para frente. A gente estava comentando isso, né, vendo o tamanho da transformação que a gente vai ter aqui nos próximos 7 anos. Então, minha dica é vai estudar, vai aprender, né? Começa a dedicar 1 horinha por dia para se atualizar, Uhum. né? Porque se você não se atualiza, isso pode significar, né, você perder o teu emprego, pode significar a tua empresa não ter um lugar mais no mercado, enfim, basicamente pode fazer com que você fique obsoleto. Pra trás, né. Que Pra você trás. seja Exato. substituído pela Exato. inteligência artificial generativa. Exato. Quem não quiser ser substituído por uma inteligência artificial generativa, precisa estudar como ser melhor com inteligências artificiais generativas, Aham. né? Tentaram até bloquear, parar um pouco a evolução propuseram lá, o Elon Musk assinou uma carta com o Steve Wozniak, todo mundo falou, vamos parar a AI generativa por 6 meses. E ninguém deu a mínima bola, obviamente. Até porque todo mundo achou que era mais um tempo que ele queria ganhar para poder avançar com as dele lá. Uhum. Inclusive, paralelo. já tá até registrada, né, a empresa dele de inteligência Exato. artificial. E Então, uma coisa que eu vejo também, já comentei aqui no nosso podcast, é ter a mente aberta, né? Porque tem muita inovação que você fala, não, isso aí é loucura demais, não vai dar certo. Eu até queria. Você tem contato com inovações que você fala, não, isso é loucura demais, não faz sentido nenhum. sim, não, acho que tem. Acho que você percebe também, quando você começa a estudar uma coisa ou interagir com uma inovação, uma tecnologia, você percebe que aquilo ainda está, né, muito early, muito no começo, não tá bom ainda, você percebe, você vai largar. Uhum, Mas tem coisas que você vai falar, opa, peraí, acho que tem coisa aqui, né? uhum. Então, pra turma que tá assistindo a gente aí, se vocês não estão operando com AI generativa, seja lá o que vocês fizerem, tá? Eu não sei. Vocês podem trabalhar em mercado financeiro, em saúde, em marketing, enfim, qualquer indústria, engenharia. Se vocês não estiverem hoje, algum tempo do dia, tá? Usando já AIs generativas disponíveis, que são já na casa dos milhares.
para fazer melhor o que vocês fazem, vocês já estão ficando para trás. Sim. Então, É isso mesmo. então, esse já é um termômetro, tá? Pra turma que tá escutando a gente aqui. Eu concordo 100%. Não tem como discordar, né? Não, E aí, ó, vou deixar uma dica, fazer um jabazinho rápido, hein? faz. A gente tem uma conta gratuita da plataforma do Distrito, tá? www.distrito.me, M de Maria, E de Elefante, distrito.me. E você tem lá vários reportes que a gente estava comentando aqui ao longo do podcast, gratuitos, tem vários eventos também. Então, uma maneira das pessoas fazerem esse catch-up aí e entrarem num ritmo de atualização maior, se quiserem, tá à disposição aí, é gratuito, é só abrir uma conta lá. Isso aí, maravilha. Bom, então podemos encerrar aqui o nosso episódio. Queria te agradecer, Gustavo. Foi um prazer bater esse papo com você. Eu adoro esse tema, então pra mim é Eu sou sempre... suspeitíssima também. Exatamente. Então, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer, viu? Valeu. Foi um obrigado. prazer, obrigada. Obrigado, Marília. Obrigado, Karina. Muito bom. E muito obrigada, ouvintes, por mais um episódio, mais uma semana nos acompanhando e até a próxima.